Neste vídeo vamos falar de emoções. Ora, o que mais traz as pessoas às consultas de psicologia muitas vezes é ou não saberem que emoções é que estão a sentir, uma confusão de emoções, não sentirem emoções ou as emoções que estão a sentir estarem a confundi-las, não é? Por isso, isto no nosso dia-a-dia é muito confuso. Por isso as pessoas precisam às vezes de parar, não é? Porque muitas vezes a insistência, a persistência, a teimosia que estão a ter é porque não estão a pensar o contexto, por isso estão em repetição, em automático. É porque se nós pensarmos as nossas emoções, nós cuidando das emoções, às vezes chegamos às soluções que pretendemos para os nossos problemas, não é? Por isso, o vídeo de hoje vai ser sobre isto. Vamos falar sobre emoções, não é? As emoções são uma reação a estímulos, não é? Por isso, geralmente diz-se que existe ação e emoção, não é? Que é para nós sabermos que é uma reação, não é? As emoções dão-nos informações, as emoções orientam-nos e motivam-nos. Ou, numa desorganização, não vemos as informações, ficamos confundidos, ficamos desorientados porque o que pensamos e que sentimos é diferente, ou vice-versa, e muitas vezes não sentimos a motivação da emoção, ou sentimos da forma negativa, que é insistir no erro, não é? Repetir algo que nós sabemos que não funciona, ou pelo menos que não está a funcionar até à data, neste momento, não é? Por isso, aqui a única coisa que nós temos que ver é que as emoções são um alerta. Elas são instantâneas e momentâneas, nós quais às vezes não nos apercebemos delas, por isso temos que muitas vezes parar para saber. Ora, as consultas de psicologia servem para as pessoas pararem, não é? Pensarmos, falarmos, sermos ouvidos, não é? Para nos organizarmos, não é? As emoções, na prática, a base é cuidar da nossa sobrevivência, não é? Sobrevivência como espécie, como ser vivo, mas sobrevivência no dia-a-dia, nos problemas, porque nós temos que chegar ao final do dia, que deveria ser o melhor momento do nosso dia para nós relaxarmos, dormirmos e começarmos novos dias. Não, né? Vimos de tal maneira desorientados com as nossas emoções durante o dia, deixamos tudo para o final do dia porque há falta de tempo ou falta de vontade, e no final do dia temos ali uma bolha de emoções que podem explodir e nós não sabemos como é que havemos de gerir, não é? Temos que ver que o cérebro analisa os contextos e age conforme as nossas vivências pessoais. 10 pessoas podem ver a mesma situação, o mesmo problema e sentir emoções diferentes, não é? Porque as nossas emoções têm a ver com as nossas vivências. Há emoções negativas e positivas, por isso também temos que as saber distinguir, não é? Vamos começar por diferenciar as inatas. As inatas são aquelas emoções que nós temos todos como espécie quando nascemos, não é? Não são ensinadas, não é? São mesmo primárias, vêm desde o nosso nascimento, não é? Se a gravidez for normativa, não for uma gravidez com, por exemplo, drogas, álcool, o ser humano, quando nasce, deverá vir com toda a sua potencialidade. Uma tela em branco, mas com potencialidade, não é? Ora, já vem com as emoções da alegria, da tristeza, do medo, da raiva, da surpresa do novo. Por isso é que nós olhamos para as crianças e vemos isto tudo, não é? Eles riem de qualquer movimento, ficam tristes quando são contrariados ou quando querem algo, não é? Têm medo, não é? Porque às vezes movimentos rápidos, barulhos, têm raiva. É quando querem alguma coisa, né? Quando nós vemos os tais choros, não é? Tem ali a raiva, a surpresa, por isso qualquer coisa encanta uma criança, não é? E o novo, não é? Por isso é que andam sempre a saltar de novo para novo, não é? Se dermos a uma criança 3 brinquedos, ele não brinca com um ou com dois, ele brinca com este, depois com aquele, não é? O novo é algo que surpreende as crianças. Por isso, isto são as emoções inatas. Depois vêm as secundárias, que são, envolve o processo de socialização, de aprendizagem, não é? Por isso, nós não nascemos com elas, são-nos ensinadas. Ora, aqui está o problema. Como é que elas nos são ensinadas? E por quem é que nos são ensinadas? Porque, de repente, nós estamos a aprender emoções da maneira errada, não é? Porque o contexto pode ser o errado e a pessoa que nos está a ensinar
pode estar a ensinar-nos da maneira errada. Não é? Por isso, quais são estas secundárias? A vergonha, não é? Hoje temos de ter muita atenção à vergonha, porque a vergonha impacta muito no futuro do adolescente e do jovem adulto, e do adulto, não é? Por isso, os pais têm que ter muita atenção hoje em dia como é que ensinam a vergonha, por isso, é uma emoção secundária, é ensinada, não é? A culpa, não é? Que também é ensinado. Temos que ver como é que os adultos e o contexto vive a culpa para nós vermos como é que a pessoa está a aprender a culpa, não é? A satisfação, não é? Porque hoje em dia as educações subprotetoras, não é? Parece que só existem para satisfazer necessidades, não é? Não estamos a ensinar, por exemplo, a frustração, o não, não é? As crianças, os adolescentes e os jovens adultos, quando ouvem um não, ficam completamente baralhados nas suas emoções, porque aquilo não é possível, não é? Tudo tem que ser para haver um sim. Por isso, também temos de saber como é que ensinamos a satisfação. A ansiedade, obviamente, isto hoje em dia já se ensina a ansiedade desde as crianças a gatinhar, não é? Porque temos pais ativos, velocidades de vida que criam ansiedades. E depois o orgulho, também é algo que muitas vezes ensinamos às crianças, até mesmo no pedir desculpa, no partilhar, no assumir culpas, no dizer a verdade, tudo isto impacta. Por isso, estas já são as emoções secundárias, não é? Depois temos as emoções de fundo, não é? Que são aquelas que são nossas internamente. Não é? Estas de fundo nós só as conhecemos um bocadinho mais tarde, que é o nosso bem-estar, por isso as decisões que nós temos que tomar e de quem nos rodeamos para termos bem-estar. A nossa tensão, por isso como é que nós reagimos com as experiências, se falamos para descarregar, se tomamos decisões para resolver ou se engolimos e se não dizemos nada e se adiamos, não é? Tudo isto tem a ver com as tensões que nós acumulamos, que depois nós sentimos no corpo, não é? O corpo mais tenso e nós mais resistentes a tomar decisões, não é? A calma, ora aí está, a calma muitas vezes tem que ser aprendida, porque as crianças vêm desde pequeninos com um stress ou com uma ansiedade muito grande, não sabem parar, acalmar, né? Aqui a respiração é muito importante, por isso é muito bom haver atividade física nas crianças desde muito pequenas para elas treinarem as respirações, não é? E a fadiga é o cansaço do dia a dia, cada vez mais as pessoas andam cansadas. Por isso, como estão a ver, há muitas emoções que tudo isto misturado, não é? Pode levar uma pessoa a ficar desorganizada. Muitas vezes estas pessoas podem até ser pessoas organizadas num determinado contexto e totalmente desorganizadas noutros. Por isso, num sítio onde tenham emoções treinadas e que repetem que sempre deu sucesso, têm controle. E outras situações onde não têm experiência, onde nada funciona, onde adiam, calam, podem andar totalmente desorganizados, não é? A psicologia clínica trata muito este tipo de problemáticas, porque, no fundo, nós somos seres que vamos vivenciando a vida, não é? Nós trabalhamos muito a gestão das emoções inatas, não é? A alegria, a tristeza, o medo, a raiva, que é para a pessoa saber que é inato, não é aprendido, não é? Mas tem que saber aonde aplicar, não é? E também ressignificamos muitas vezes as emoções que aprendemos de maneiras erradas, não é? Porque de repente temos crianças a aprender culpa, crianças a aprender vergonha e depois isto em adolescentes e jovens adultos não podem dar boas emoções, não é? A emoção temos que ver que é uma reação. Por isso, sendo uma reação em automático, nós fazemos uma reação a determinada coisa, repetimos-la, até percebemos que aquela reação pode não ser a certa para aquele momento ou para aquela situação, não é? Temos que ter atenção de que é um sentimento resultante de uma experiência emocional. E, como é uma resposta condicionada, nós não sabemos, não é? Hoje em dia nós temos que potenciar as pessoas, mas andamos muito a criticar, não é? Temos que ensinar as pessoas, e hoje em dia há muita falta de paciência. As pessoas precisam de tempo e hoje em dia há muita falta de tempo, não é? E tudo isto baralha as pessoas, não é? Se nós trabalharmos as emoções, ficamos mais organizados, ficamos mais ajustados e conseguimos estar compensados e termos bem-estar. Quando nós falamos de qualidade de vida, tudo isto tem que estar resolvido, porque senão o que se vê são pessoas desajustadas, onde estão, não é? Pessoas que estão totalmente desorganizadas, por isso estão em repetição em automático e repetem erros, e estão descompensadas, obviamente, porque nós sendo necessidades, há pessoas hoje em dia que anulam partes de si, não é? Há mulheres que não são mulheres, homens que não são homens, esquecem-se do seu autocuidado, parece que vivem para determinadas situações só e não um conjunto de, porque nós sempre temos de ter um conjunto de
as emoções fora de controle tornam-se um problema, não é? Por isso, tem que pedir ajuda nessas situações. Ora, aqui está. O problema todo é como muitas vezes as pessoas aprendem a procrastinar, a adiar, não é? Na esperança, ora, esta é uma má aprendizagem de que por magia as coisas se resolvam, quando já foi testado tudo e não é resolvido. Ou o contexto ou as pessoas com quem nós temos os problemas não querem resolver os problemas, não é? E nós andamos aqui totalmente desajustados com as nossas emoções. A sofrer, a chorar, a pensar na nossa validade, se somos úteis e o que é que andamos cá a fazer. Ora, isto é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano, não é? Nós andamos cá para viver. Para viver, não é para potenciar boas vidas, para ajudar as vidas dos outros, para andar a cuidar dos outros ou para a nossa utilidade ter sempre a ver com os outros. Não. Nós somos um ser humano e temos que, por isso, normalizar as nossas emoções e viver a vida.